Olá, meu nome é Elisa Alecrim, Alecrim com N, e hoje eu vim falar de fazer o trabalho interno. Sim, esse vídeo é mais para falar de como é o meu processo de trabalho interno. Esse é um termo que eu venho usando nos últimos meses bastante, e hoje eu vou dissecar um pouquinho essa ideia e explicar de onde que isso surgiu e como que isso tem transformado a minha vida. Eu acredito que isso tenha começado a ser algo pra mim bem no final do ano de 2022, que foi quando eu percebi que eu realmente precisava de um tempo pra poder me acertar comigo mesma. Tinha muita coisa dentro de mim que eu tava percebendo que tava me prendendo no mesmo lugar e eu não tava conseguindo transcender essas coisas. Então eu comecei a perceber com mais intensidade. Eu sempre falei de autoconhecimento aqui nesse projeto, desde o começo dele, mas eu percebi que no final do ano passado eu precisava fazer isso com uma intensidade maior. Então eu comecei a usar essa ideia do fazer um trabalho interno para realmente focar, perceber o que estava fora do lugar e começar a fazer esse trabalho de me organizar por dentro. Foi a partir daí que eu comecei a falar de fazer o trabalho interno, porque era uma coisa que eu estava vendo que eu precisava fazer com mais atenção e com mais intensidade do que eu estava fazendo. Esse é um tema que sempre foi muito importante pra mim, mas que passou a ser muito mais importante pra mim a partir do momento que eu comecei a tratar isso como trabalho, né? Não o meu processo de autoconhecimento, mas o tema autoconhecimento como, enfim, o trabalho que eu falo aqui, o assunto dos vídeos daqui desse canal, o assunto do meu Instagram e do meu blog também é autoconhecimento, autodesenvolvimento. Hoje eu percebo, e isso é uma coisa que você vai ver eu falar muito em tudo que eu produzi, que é urgente. O autoconhecimento ele é urgente, o autoconhecimento ele é extremamente importante. Quando eu falo assim parece que é besteira, mas não é, porque se você não se conhece, você está sempre indo na onda de alguém. Se você não está seguindo as suas próprias ideias, você está seguindo as ideias de outra pessoa. E aí depois chega num determinado momento, você se pega numa situação. A vida sempre tem situações difíceis, mas às vezes você se pega em situações difíceis que você se pergunta, eu só tenho 6 anos, o que eu tô fazendo aqui? Você se vê em situações que você nem deveria estar, porque aquele nem é o seu caminho, é aquele lance do gato da Alice. Se você não sabe pra onde você tá indo, qualquer caminho serve. Então, quando você não se conhece, fica muito fácil você viver pelas ideias, pelos desejos, pelos sonhos de outras pessoas. E como eu falei que esse é um tema que vai estar presente em tudo o que eu faço, tudo que eu falo, já rolaram alguns posts no meu blog e no Instagram. Eu vou deixar o link do blog aqui embaixo com um post chamado Como Você Pode Fazer o Seu Trabalho Interno. Eu senti tão forte a necessidade de realmente fazer este trabalho interno. Eu vou repetir isso muitas vezes. Eu já tinha a ideia de voltar a fazer terapia há muito tempo. E esse processo ele se adiantou de um jeito que eu não poderia prever. E aí nesse post que eu fiz pro blog, eu dei algumas dicas de como você pode fazer o trabalho interno. E a terapia é uma delas. Mas também tem a escrita diária, que é uma coisa que eu falo aqui, uma coisa que eu pratico sempre. Inclusive, se não fosse escrita, acho que a minha cabeça estaria num lugar muito pior do que estava antes de eu procurar a terapia. Eu acredito que você escrever... Eu tenho uma outra coisa que eu faço, que eu não sei se eu já falei aqui alguma vez, que eu tenho um vlog secreto nesse canal. E eu não tenho a menor pretensão de publicar esses vídeos. Ele é realmente um vlog secreto pra mim, que eu gravo de vez em quando, conversando comigo mesma, coisas que eu tô passando, coisas que eu tô pensando, as coisas que eu tô planejando, enfim. Eu comecei a gravar no final de 2021, ou no começo de 2021, acho que foi isso, no começo de 2021. E aí isso acontece com alguma frequência, e aí eu tenho esse vlog secreto para ter uma noção do que eu tô passando. Então eu consigo mapear o meu progresso desde quando eu comecei a gravar até agora, só com esse vlog de eu falando comigo mesma. As diferenças que eu comecei a experimentar na minha vida tem muito a ver, principalmente com a produtividade, que era uma coisa que estava me incomodando muito, porque eu sentia que eu estava gastando tanta energia para me sentir normal, para me sentir bem, que eu não conseguia ser tão produtiva quanto eu gostaria. Então eu estava sempre adiando tarefas, porque naquele dia eu estava me sentindo um caco emocionalmente, a minha cabeça estava muito cheia de coisas, eu não conseguia processar essas coisas, então eu acabava adiando fazer as coisas que eu precisava fazer. E eu acho muito ruim quando a tua saúde mental ela começa a te afetar num nível físico, sabe? E sempre afeta, tá? Vale dizer isso. E agora eu sinto que
como eu estou colocando as ideias no lugar, perceba, não é que as ideias estejam todas no lugar, é que eu comecei a processar as coisas que eu vivo e as coisas que eu sinto de uma forma mais consciente, tendo ferramentas para isso agora. E eu percebo uma mudança não só na minha forma de agir a respeito das coisas, de pensar a respeito delas e de processar os pensamentos e sentimentos, mas também eu percebo que tem algumas áreas da minha vida começando a destravar depois de muito tempo. Essa pra mim é a coisa mais satisfatória de ter começado a fazer. Ter começado não, né? De ter dado mais importância e mais atenção e mais foco pra fazer o trabalho interno. E olha que, tipo, faz pouquíssimo tempo que eu comecei, mas eu sabia que era uma coisa que eu precisava fazer porque realmente estava me travando. E aí eu fiz uma pequena lista de práticas que podem ajudar, né, você fazer o trabalho interno, que são meditação e exercícios de respiração, que foi o que eu comecei a fazer porque eu percebi que eu estava numa fase bastante ansiosa. Concentrar em fazer um exercício de respiração durante 5 minutos. E é só isso. Parece que seu corpo se reorganiza quando você faz isso. E a sua mente também, se você fizer isso com atenção. Também terapia, tá? Eu sei que não é uma coisa que todo mundo consegue fazer, mas existem meios de você fazer isso por um valor mais acessível. Eu fiz durante um tempo, na faculdade que eu mesma estudei psicologia. E por último, atividades criativas. No meu caso, são a escrita e a música. Eu tô começando a compreender o espaço da música pra mim, na minha vida. Eu tinha perdido um pouco a noção do quão importante ela era e de que espaço ela poderia ocupar na minha vida. E eu tenho dicas de leituras que foram livros que me ajudaram enquanto eu ainda não estava fazendo terapia, mas que são livros aos quais eu sempre recorro porque eles me fazem pensar muito na forma como eu enxergo a vida e como eu lido também com as coisas dentro e fora de mim. E os livros são Ame a Realidade, da Byron Katie. Foi o primeiro livro que eu li no ano de 2023. É tudo questão de perspectiva. Ela ensina 4 perguntas que te ajudam a ter uma perspectiva diferente a respeito da realidade, porque a gente geralmente trata a realidade como algo que não deveria ser desse jeito, quando a realidade é o que é e, tipo, não tem o que fazer. Ou melhor, tenho que fazer, mas num lugar de é assim, o que eu posso fazer a partir disso? O segundo livro é Você Pode Curar Sua Vida, da Louise Hay. Eu tô rindo porque eu lembrei de um podcast que eu assisti com a Hayley Williams, do Paramore, e eu não sei falar o nome dela, gente, mas era a Amy de The Big Bang Theory. Ela tem um podcast e aí ela fez essa entrevista com a Hayley Williams e ela citou Louise Hay. Eu achei o máximo porque eu conheci Louise Hay por causa da minha mãe. Ela ficou muito tempo insistindo pra eu ler esse livro. Só senti vontade de ler depois, tipo, de muito tempo. Mas quando eu li foi um livro que, nossa, me ajudou muito a lidar com o meu mundo interno. E por último é o livro You Are a Badass, da Jen Sincero. É um livro que eu achei que eu não ia curtir, porque quando eu ganhei esse livro, mas eu ganhei esse livro pedindo outro. Mas daí quando eu li esse, eu adorei. Então é isso, são esses 3 livros só. E esse é um assunto que vai voltar aqui com certeza, de outras formas, com outros nomes, mas vai estar sempre presente porque é uma coisa que pra mim é essencial e que também é essencial dentro disso tudo aqui que eu escolhi falar. Então se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, um comentário de incentivo, se inscreva no canal se você quiser, fique à vontade, tá? Ninguém aqui é obrigada a nada. E a gente se vê no próximo vídeo. Ah, e me siga no Instagram, @alecrimcoN. Um beijo. Tchau.